da Causa Operária TV, desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Nosso programa 909 programas. Bom, mandando aqui o nosso tema, o recado central da nossa pauta de hoje. Lavajatistas de esquerda acusam o PCO, né, que fez mais com menos recursos. O grande crime do PCO, um partido sem recursos, né, e nós vamos falar aqui das acusações, das graves acusações, né, que o pessoal do DCM, também chamado Diário do Cu do Mundo, levantaram aí contra o Partido da Causa Operária, né? Só falta acusar o companheiro Rui Costa Pimenta de ter um quadriplex, porque triplex já foi o Lula, né? E de ser proprietário também, não de um sítio, mas já de uma fazenda, de um latifúndio, né? Quem sabe também em Atibaia ou em algum outro lugar do país. Então vamos falar das acusações e por quê, né? Porque isso acontece no ano em que o PCO é o único partido que está unido em torno da defesa da candidatura do Lula. Aqui é 100% fechado com a unidade da esquerda, com a unidade dos trabalhadores com Lula, e depois que o partido fez graves denúncias de gente que recebe dinheiro aí de fundos internacionais, de gente que está assalariado por golpistas, e o pessoal ficou dodói, né? Então, vamos falar aqui, vamos falar das acusações, né? E vamos comparar, né, o que o PCO gasta, por exemplo, com advogado e o que outras pessoas que não estão sendo apuradas aí gastaram com advogados na eleição, gráficas e etc. e tal. Então, fique com a gente, porque, além disso, tem coisas também de maior importância acontecendo, né? O país, em meio a novos aumentos só de preço, né? Porque os empregos estão diminuindo. O Bolsonaro dizendo que a Omicron não matou ninguém e que ela é bem-vinda ao Brasil, né? Isso no dia que até a Damares, né, testou positivo para a Covid-19. Bom, pesquisas apontando, por um lado, que o Bolsonaro deixou a situação pior do que o pessoal conseguia imaginar. E, por outro, mais uma vez, a primeira pesquisas eleitorais de 2022, apontando aí uma vitória folgada de Lula, inclusive no primeiro turno. Nós vamos falar aqui também da conferência sindical que acontece. Nós estamos aqui há 3 dias, faltando 3 dias, menos de 3 dias, para o início da importante conferência sindical que vai reunir companheiros do Bloco Vermelho de todo o país para discutir uma política para sacudir a poeira nos sindicatos, né, para levantar o movimento operário em favor das reivindicações dos trabalhadores. Bom, vamos falar dos dados da Covid, das previsões muito negativas para o crescimento do PIB do Brasil, inclusive em comparação com países emergentes, né? O Brasil, na América Latina, a previsão do Brasil só não é pior do que a do Haiti, né? Então, fique aí conosco. Tem destaques também na pauta internacional. E você queria já, nesse começo de programa, né, pedir a todos vocês aí que estão nos acompanhando que compartilhem adoidado aí o link do nosso programa, esparrame aí o link da Causa Operária TV, né, desse canal que é dos trabalhadores, né? Aqui a gente não tem a gente não tem vergonha, né? Apesar de que nós estamos recebendo rios de dinheiro, segundo os falsos delatores do PCO, né? Nós aqui vamos pedir a sua contribuição. Então, pedir a você que, em primeiro lugar, contribua divulgando o programa, espalhando o link por aí, mas também seguindo o bom exemplo de companheiros como o companheiro Ernesto Abdala Filho, né, e Revolução Popular do Brasil, que já chegaram por aqui e mandaram suas contribuições. Também Jesus era humano, Jesus que está conosco, e Pão com Ovo, né? O pessoal chegando por aqui e ajudando, né, a sustentar. Nós não temos vergonha, né? Esse aqui é a TV do partido que não recebe dinheiro de fundação ligado, né, ao imperialismo, ligado à CIA, mas recebe com muito bom grado
os recursos que os nossos amigos internautas, né, dão aqui para sustentar o nosso canal, inclusive, né, o pessoal que se inscreve como membro do canal e contribui aqui mensalmente, né? Lava aqui o seu dinheiro. Venha lavar o dinheiro aqui na Causa Operária TV. Né? Deixa o dinheiro bem limpinho para uma causa justa, a causa da Revolução Socialista, da denúncia dos golpistas, dos falsos esquerdistas, daqueles que tentam se passar, né, por esquerdistas, mas estão do lado da direita, estão fazendo um jogo sujo da burguesia contra as organizações revolucionárias. Um salve aí para o Marlon Silva, mandando aqui também um superchat conosco. Bom, então vamos para a nossa pauta. Você participa aqui no nosso chat, né? Vai colocando as suas opiniões, mandando aqui as suas críticas, suas sugestões, expressando a sua opinião. Né? Aqui você é bem-vindo, o canal é interativo, e é você também que nos acompanha fora do horário, né? Depois na reapresentação, seja muito bem-vinda. O pessoal gostou aí, elogiando aí a produção, ao companheiro Sérgio Salgueiro aí pela chamada, né, do programa, que ficou muito bem feita, né? E desde já a gente agradece também aqui a produção do programa, sob o comando do companheiro Gabriel. Bom, vamos lá, vamos para a nossa pauta. Conosco no programa de hoje, né? Ele já é mais titular desse programa do que eu, né? Está jogando aí em todas as posições, é o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel. Boa noite aos companheiros aí novamente da Causa Operária TV. Siga aí o exemplo dos companheiros, né? Ajude a nossa imprensa, né? Essa imprensa que é operária, que é independente da burguesia e que é revolucionária, né, Toninho? Ok, e vamos lá então, né? E eu e o Tiago aqui, e todos nós contamos aí com a contribuição de vocês, e vamos para a nossa pauta. Eu vou passar a bola justamente para o Tiago comentar. Nós falamos aqui, já no começo da semana, do aumento do preço dos combustíveis, né? Que não pararam de aumentar, foi aumento o ano inteiro no ano passado, dispararam nos últimos anos desde o golpe. Bom, mas eu pergunto para o Tiago, será que pelo menos esse aumento, esse enriquecimento aí das companhias que estão roubando o petróleo brasileiro, está gerando mais empregos, né, para os trabalhadores brasileiros, Tiago? Não, Toninho, não está nem gerando emprego e tampouco aumento de salário, né? Os trabalhadores aí, né, da Petrobras, né, dos setores aí de óleo e gás, né, tiveram uma redução aí de postos de 2,4%, né? Assim, né, parece pouca coisa, né, mas 4 mil postos aí, são 4 mil famílias aí que são afetadas aí pelo desemprego, né? Isso é um ataque aí muito grande aos trabalhadores, né, no momento de crise, no momento de pandemia, perdendo seus empregos, né? Os dados são do IBGE, né, que divulgou a pesquisa aí referente ao ano de 2021, e ele compara, né, com o ano de 2020. Né? A média de 2020 era 159.086 postos de trabalho. E o ano de 2021 terminou com 155.227 postos de trabalho. E aí uma outra informação importante, Toninho, e que o INEP traz para nós, é a redução dos rendimentos, né, dos salários dos trabalhadores, né? A gente teve uma inflação, né, que é um índice falsificado, obviamente, né? E os trabalhadores desse setor tiveram a redução média aí de salário de 9,5%, ou seja, perderam dinheiro, né, não recuperaram nem a inflação e vão entrar aí aqui agora, nesse próximo ano, né, no ano de 2022, já aí com as condições de vida aí bastante precarizadas, né? O estado da Bahia, né, é o estado que mais contribuiu para essa situação, né, onde aconteceram aí privatizações, né, entregas de setores importantes, né, campos terrestres, né, também teve a refinaria Landulfo Alves, né, que foi entregue a preço de banana para o capital estrangeiro, né. No estado da Bahia, a retração do número de
de empregados aí no setor foi de 7 mil postos, né? Um número aí maior do que o número nacional. E a redução de salário lá também foi maior, quase chegou aí a 23%. Então, mais que dobrou aí a inflação do período, né, que já é maquiada. Bom, o que essa situação revela de fato, né, Tony? Revela que as promessas aí do governo Bolsonaro, né, do golpe de Estado no país aí, era que com as privatizações, né, que a gente viu diversos setores aí da Petrobras serem privatizados, né? Petrobras que está sendo aí mutilada, né? É que isso geraria emprego, né? E o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Junto com as privatizações, vieram aí os ataques, né, às condições de vida, né? Uma série de trabalhadores aí que não recebem em dia, que não recebem sequer as rescisões de trabalho, né? Uma diminuição aí no salário, né? E o desemprego aí, né? Conforme a gente relata aqui. Então, né? As privatizações aí, conforme a gente sempre coloca aqui na Causa Operária TV, ela resulta em desemprego e no aumento aí do custo do serviço, né? E dos preços aí para a população e também no ataque aí resulta em ataques aí aos direitos dos trabalhadores, né? Então a privatização ela nunca vai gerar coisas boas, né? Muito pelo contrário, é um ataque não só à categoria, como a toda a população brasileira que perde o patrimônio, que é obrigada a pagar mais no combustível, né? Que a gente teve aí, eu não sei se a gente vai comentar hoje, mas o gás aumentou 40%, a gasolina aumentou quase 50% no ano de 2021. Então, a gente vê que as privatizações elas geram um efeito totalmente contrário aos interesses do povo, ao interesse dos trabalhadores. É isso, Tony? Ok. Agradecendo aí ao superchat do companheiro LC29, né? Assim como outros companheiros, compreendendo a importância, né, de sustentar essa imprensa independente, combativa, revolucionária, né, sem rabo preso com os governos golpistas, com organismos internacionais ligados aí ao imperialismo, inimigos dos trabalhadores. Bom, e a nossa pauta agora é as primeiras pesquisas eleitorais e de opinião sobre a situação política divulgadas aí no dia de hoje, né? Pesquisa realizada pela Genial Investimento em parceria com a Quest, que foi divulgada aí pelos órgãos da imprensa golpista. A gente sempre relativiza, né, aqui as pesquisas, né? A gente diz claramente que a gente não deve ter uma crença cega, porque elas, evidentemente, são sempre parte de uma campanha. Bom, mas as pesquisas apontam, mais uma vez, como não poderia ser diferente, né, ainda que com reservas que a gente tem, a liderança folgada, consolidada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na intenção de votos, né? Nós vamos mostrar aí o gráfico primeiro em relação à pergunta, né, em quem as pessoas votariam e o resultado, né, na pesquisa estimulada, quando são apresentados os candidatos, foi esse aí que aparece na telinha de vocês, né? Lula teria 45% das intenções de voto, segundo o que foi divulgado, né? E teriam sido consultadas 2.000 pessoas em todo o país, o que é um número muito baixo, né? E facilmente manipulável, né? Bolsonaro ser praticamente a metade desse percentual, 23%. O Sérgio Moro não chega a 2 dígitos, 9%. Ciro com 5%. O João Dória, né? O João Dória, o vacinador, o falsário, o trabalhador, João Trabalhador, né? Que ganhou a indicação do PSDB com apoio de apenas com menos de 2% dos filiados do partido, né? E que é governador do estado mais rico do país, com toda a campanha a seu favor da imprensa golpista, está estacionado aí nos 3%. Bom, com esses números, né, se a gente somar os resultados dos candidatos que aparecem disputando com Lula,
o Lula venceria as eleições no primeiro turno, né, já que ele tem mais do que a soma do total de votos dos outros candidatos, a soma dos votos dos outros candidatos. Né? Bom, obviamente que a gente vem destacando que é uma situação ainda totalmente parcial, né? Muita água vai rolar debaixo da ponte, a campanha eleitoral está recém, nem começou ainda oficialmente, né? E a burguesia está preparando aí seus golpes, né? Tem toda uma discussão no interior da burguesia, se vai com o Bolsonaro, se vai tentar levantar algum desses defuntos candidatos candidatos da terceira via, ou ainda aparecer com uma candidatura alternativa aí, montar todo. Não, o Toninho tá aí. Então, probleminhas técnicos aqui, mas eu estou de volta. Eu falava que eu não sei até aonde falhou, mas vou dizer o seguinte: a pesquisa apontou que no eventual segundo turno, está aí o gráfico colocado pela nossa produção. Bom, Lula venceria com larga margem qualquer um dos candidatos, né? Bolsonaro por 54-30, numa possível disputa com Moro, 50-30, supostamente. Já por aí se vê uma tentativa de mostrar que o Bolsonaro está menos ruim, estaria em situação pior do que a do próprio Moro na disputa com Lula. E um terceiro cenário meio imaginável nesse momento, né? Que o Ciro Gomes chegasse ao segundo turno com seus gloriosos 5% atuais, já com uma parcela do PDT desistindo de apoiar o próprio Ciro Gomes. Ele teria 21 contra 52. Contra Dória, Lula teria 55 contra 15. Bom, a pesquisa também levantou os dados. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho sobre a situação, a avaliação do Bolsonaro, mas isso eu vou deixar para depois. Né? Queria destacar que nós, né, estamos longe de fazer parte daqueles que semeiam a ilusão de que a coisa está resolvida pela pesquisa, muito pelo contrário. Né? E isso fica claro, inclusive, quando o Lula não recebe o apoio declarado de nenhum, absolutamente nenhum, né, dos partidos da esquerda, que são seus supostos aliados, mas que estão aí numa política de chantagem muito clara contra o Lula, contra o PT, né? Como se o Lula não fosse justamente quem lidera com larga margem. Né? Não há... PSOL e PCdoB fizeram o Congresso, não declararam apoio ao Lula. O PSB está tentando chantagear o Lula como se o Lula é que dependesse do PSB e não o contrário, né? Não fossem aí os políticos velhacos do PSB, né, e de outros setores que se ampararam no Lula nos últimos anos. Então, obviamente, que a situação mostra que vem muita armação por parte da direita, da burguesia, e que o caminho é a mobilização dos trabalhadores, né, para efetivamente ter uma vitória, derrotar a direita, Bolsonaro e toda a direita golpista. Bom, nós vamos em frente na nossa pauta, falando agora por falar em Bolsonaro. O Bolsonaro deu boas-vindas. Né? Hoje ele resolveu dar boas-vindas, mas não foi nenhum ato de gentileza, que é difícil da parte do Bolsonaro. Ele deu boas-vindas para Omicron. Como é que foi isso, Tiago? Bom, novamente aí o Bolsonaro ele ataca aí com a história da gripezinha, né? Sujeito aí que depois de 600 mil mortes aí, né? Sujeito deveria ter uma postura diferente, né? Em declarar esse tipo de coisa, né, Tony? O cara declarou que a Omicron não mata ninguém e que ela é muito bem-vinda no Brasil. É uma pessoa que não tem qualquer cuidado, né, com o povo brasileiro. Isso aí deveria ser o suficiente, né, para o povo se insurgir contra
contra esse genocida, né, Tony? Inclusive, essa informação de que a Ômicron não mata ninguém é uma informação totalmente falsa, né? Já teve um caso em Goiânia, né, que foi relatado no dia 7 de janeiro, né, onde um senhor, né, de 68 anos veio a falecer por conta da Ômicron, né? A gente vê uma situação totalmente fora de controle no Brasil, né? A gente vai anunciar os dados aqui do dia de hoje, né? O número de contaminados, que é enorme. A gente tem mais de 620 mil mortos aí por conta da Covid-19, né? E a gente sabe que esse número ele é subestimado, né? Esse número ele não corresponde à realidade, né? A gente tem aí muito seguramente, eu vou afirmar aqui, a gente tem mais de 1 milhão de mortes, pelo menos 1 milhão de mortes no Brasil, né? A gente sabe aí das subnotificações, né, das pessoas que morreram sem diagnóstico, né? De uma série de manobras aí que foram realizadas, né? Para subestimar esse número, né? Quando na verdade a realidade de mortes aqui no Brasil é muito pior, né? Então, novamente, aí o Bolsonaro, né, ao invés, né, de uma pessoa que é chefe de Estado, né, ao invés de ter aí uma postura, né, de uma postura diferente, né, em relação a essas famílias, né, que perderam as pessoas, né, que perderam seus familiares aí, ele volta aí a fazer piada, né, com a morte aí do povo brasileiro, né? A gente sequer completou o ciclo de vacinação no país, né? Muita gente ainda está sem vacinar, né? A gente tem defendido aí que tenha vacina para todo mundo, que seja quebrada as patentes das vacinas aí para a gente salvar a vida dos trabalhadores, né, do povo brasileiro, né? E que o povo, né, exerça a sua obrigação aí de controlar, né, a vacinação no país, né? Então, já passou da hora, né, do povo, né, se insurgir, né, contra esse genocida, esse golpista aí, que está levando o país aí à morte, seja de fome, seja por conta do coronavírus, né, Toninho? Ok, Tiago. Vamos seguir aqui em frente. Tem muitos comentários aqui sobre o tema central do nosso programa. Nós vamos falar daqui a pouco, né, do quadriplex do Rui e da fazenda de Atibaia que a Lava Jato está denunciando, né, o PCO por desviar recursos muito milionários. Nós vamos mostrar também o número que o PCO é um dos partidos que mais recebe dinheiro no Brasil, né? O DEM, o PSDB, dinheiro muito pouco e bem usado em favor do povo brasileiro. O PCO é que recebe muito dinheiro, né, e por isso precisa ser denunciado, né, por especialistas, né, por gente aí que é especialista em fazer calúnia. É o mesmo pessoal que disse que o Coronel Siqueira tinha morrido, né? É o pessoal que atacou o companheiro Liderança Negra, o companheiro André Constantino, né? Dentre outras denúncias que esse tipo de gente, falsos jornalistas, se prestam a fazer. Mas daqui a pouco a gente vai para esse tema, o pessoal já está comentando aqui. Ô, Toninho, tem foto do jatinho do Rui? Daqui a pouco nós vamos mostrar também a Ferrari, né? Tem companheiro aí que acho que adquiriu até Ferrari com essa lavagem de dinheiro. A gente hoje não vai dar para mostrar, mas nós vamos mostrar aqui a frota de carro, né, de alguns dos militantes, dos dirigentes do PCO que foram acusados. Bom, na nossa pauta agora, a segunda parte da pesquisa, falando justamente de que, bom, a conclusão dessa pesquisa, né, feita aí pela Quest, né, é de que a situação está pior. Bom, mas será que alguém tinha dúvida sobre isso, né, de que a situação piorou com o Bolsonaro? Né? Eu acho que é até um esforço fazer pesquisa para chegar a essa conclusão. Mas a pesquisa foi feita e os dados apontaram o seguinte: para 55% dos brasileiros, eu acho pouco, né, o governo Bolsonaro está pior do que esperavam. Né? Quer dizer, o pessoal... nós vamos mostrar, tem os dados aí que vocês estão já na telinha, que a produção colocou para a gente. Então, veja só, 36%
acham que está pior do que esperava. Né? Isso na base, isso entre os eleitores do Bolsonaro. Né? Só entre os eleitores, aqueles que achavam que Bolsonaro era a melhor saída do país, desses aí, mais de um terço já acham que está pior do que eu esperava. 34% eu acho que não está nem melhor nem pior, que está a mesma lerda. Né? E 29% tem uns malucos, né? Lembrando que Bolsonaro foi eleito aí com cerca de um terço do eleitorado brasileiro, né? Porque quase um terço votaram no outro candidato e mais de um terço não votaram em ninguém, né? Nem compareceram ou votaram em outros candidatos, etc. E tal, um nível elevadíssimo de abstenção. Então, daquele um pouco mais de um terço que votou no Bolsonaro, tem 30% ainda, teria 30% de doidos que acreditam que a coisa está melhor do que eles esperavam. Então, eles deviam esperar que a coisa ficasse bem ruim mesmo, né? Para eles acreditarem melhor do que eles esperavam. Né? Ou então o pessoal tem viseira, é cego, né? Infelizmente, tem gente confusa para tudo. Bom, mas a pesquisa reflete, ainda que parcialmente, a enorme insatisfação do povo brasileiro, que, obviamente, precisa ser organizada, né, com uma mobilização pelas reivindicações populares, no momento em que cresce o desemprego, né, a fome, a inflação está correndo solto e comendo os salários adoidado, né? Não tem emprego e quem consegue emprego, o salário aí todo mês está sendo sugado, né, pela alta dos preços e a situação vai ficando cada vez mais difícil. Nós já divulgamos aqui nesse começo de ano que o Diese estimou que em dezembro, né, seria necessário um salário mínimo de R$ 5.800, né, para suprir aquilo que está estabelecido lá na Constituição Federal, no artigo 7º, que fala das coisas que o salário mínimo deveria suprir para o trabalhador, né, e para a sua família. Né? E só para comprar a cesta básica, né, os produtos da cesta básica, seria necessário aí um valor em torno de quase 2 vezes o atual salário mínimo. Né? A cesta básica está quase em torno de R$ 700, né? E para uma família trabalhadora seria necessário, segundo os estudos do Diese, pelo menos 3 cestas básicas, né, para uma família trabalhadora. E nessas condições, quer dizer, só para comprar a cesta básica, mais de R$ 2.100, né? Quer dizer, quase o dobro do atual salário mínimo vigente, uma miséria, né? Um salário mínimo miserável, mas, obviamente, tem gente que lucrou e festejou essa situação. Bom, para organizar a luta, né, contra esse roubo, essa expropriação dos salários, pela redução da jornada, né, contra as demissões, contra a política de destruição da economia nacional, contra as privatizações, né, nós temos uma atividade fundamental no próximo sábado, e o Tiago vai falar dela para vocês aí, convidar todo mundo a se inscrever. Isso mesmo, Toninho. Eu queria fazer aqui um convite, né, para todos os companheiros aí se inscreverem na Conferência Sindical da Causa Operária, né, da Corrente Causa Operária. É muito importante a gente entender, né, que o período das eleições é importante, né, para mobilizar aí os trabalhadores, né, em torno da candidatura do Lula, né, que é um fator aí de mobilização, né, mas que a nossa luta não termina nas eleições, né, mesmo Lula eleito, né, é preciso que a gente leve adiante as nossas reivindicações, né, é preciso criar um movimento de massas aí de rua, né, e para isso é preciso organizar os trabalhadores em torno de um programa, né, é preciso discutir, né, a questão dos empregos, né? Os golpistas aí disseram que seriam criados 6 milhões de empregos se os trabalhadores abrissem mão dos seus direitos, né, da Previdência, e o que a gente viu foi justamente o oposto, né? O desemprego cresceu, né, a quase 10 milhões de desalentados, né? 40 milhões aí de trabalhadores ou estão desempregados ou trabalhando em condições precárias, sem direitos, né? Então é preciso discutir, né, como é que se faz para gerar emprego, né? E a gente entende que para gerar emprego
é preciso reduzir a jornada de trabalho, né, de 44 horas semanais para 35, né? Isso ajudaria aí a aumentar em pelo menos 25% a força de trabalho, né? E é preciso também discutir a questão da inflação, né, que corrói os salários, né? Preciso de um gatilho salarial, ou seja, uma correção do salário a cada 3% de inflação, por exemplo, né? Que o salário seja reajustado, que ele tenha um gatilho semestral para sua correção, né? Entre outras coisas, é preciso discutir também, né, um salário mínimo para todos os desempregados, né? A questão da vacinação é um tema importante, né? Que as empresas aí, agora que existe a vacina, né? Querem aí demitir os trabalhadores que não estão vacinados, mas que antes de existir vacina, obrigava os trabalhadores aí a trabalharem, né, sem a vacina, né, e a gente viu aí uma tragédia onde 600 mil pessoas perderam suas vidas. Então, esse é um espaço muito importante, né, para a gente discutir esse programa e construir, né, uma nova direção para o movimento operário, né? A gente viu uma série de mobilizações aí é, contra, né, a destruição dos direitos trabalhistas, da Previdência, mas foram mobilizações que não foram levadas a cabo, né? A luta não foi levada aí às últimas consequências. Não é porque os trabalhadores não querem lutar, né? Porque a gente vive aí a crise da direção do movimento operário, né? Então é preciso uma direção que chame os trabalhadores a lutar e leve às últimas consequências essa luta para que os trabalhadores saiam vitoriosos. Então, quero convidar todos a participar dessa conferência, muito importante, para a gente construir aí a revolução. É isso, Toninho? Ok. Eu coloquei aí no chat do nosso bate-papo aí o link da inscrição, né, para o pessoal que está nos acompanhando. E eu queria reforçar o convite feito pelo companheiro Tiago e dizer também que você pode se inscrever, mesmo se você não puder vir participar, você pode se inscrever, fazer inscrição solidária para contribuir com aqueles companheiros desempregados, né, companheiros que querem participar da conferência, até para discutir aí a luta contra o desemprego, a formação de comitês de luta. Então, você pode acessar lá, né, fazer a sua inscrição e o pessoal manda para você aí o Pix, aí, a maneira de você contribuir, né, com essa causa, com essa atividade importante. Nós queremos a sua presença, obviamente, né? Ela é muito importante para nós, se você é trabalhador, se você quer lutar por uma nova direção para os sindicatos. Né? Nós vamos debater um programa de lutas, vamos debater uma proposta importantíssima, que é a convocação de uma plenária nacional dos trabalhadores, pela CUT, pelos sindicatos, né, para mobilizar os trabalhadores em defesa das suas reivindicações e da candidatura do Lula. Né? E vamos discutir também a questão da organização do trabalho na base dos sindicatos, boletins sindicais, oposições, comitês de luta. Então, inscreva-se, participe, né? E se você não puder participar presencialmente, para os companheiros de fora, nós estamos facultando aí, né, a participação em alguns momentos à distância, né, para a gente ouvir a opinião também de outros companheiros, mas você também pode fazer a sua inscrição solidária. Você entra lá, faz a sua inscrição e colabora, né, para adotar, para ajudar aí um companheiro que está desempregado, que quer participar. Tem companheiros metalúrgicos, da construção civil, companheiros aí do movimento popular, que estão precisando da sua ajuda. Então, você entra lá, faz a sua inscrição solidária e colabora aí com a Conferência Sindical Nacional, não só do PCO, mas de todo o Bloco Vermelho. Bom, vamos entrar na pauta agora. O nosso tema destaque aqui do nosso programa é justamente as acusações de calúnias, né, levantadas aí pelo jornalismo de esgoto, né, praticado aí por elementos aí do Diário do Centro do Mundo, né, que lançaram aí calúnias, acusações, né, com base em questões totalmente sem fundamento, inclusive a própria matéria, né, que eles publicaram, a produção, isso está aí, ó, o artigo divulgado ontem, né,
pelo DCM. PCO usa empresas e escritório para canalizar dinheiro público para a família Pimenta, né? Pimenta, todo mundo sabe, é o nome do nosso companheiro presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, né, e de outros militantes do partido. Nós temos orgulho, né, de ter no Partido da Causa Operária vários companheiros da família Pimenta, porque tem gente na burguesia que é assim, os partidos eles são propriedades privadas, né? Então o partido é de uma família, quando morre, passa de pai para filho, né? Você tem o partido da família Abreu, por exemplo, tem a família no Rio de Janeiro, o partido da família do Roberto Jefferson, tantos outros, né? A gente vê na política a família do Sarney, a família dos Calheiros, né? Tantas famílias. E no PCO, o critério de tantas famílias que passam os partidos, os esquemas eleitorais, até na esquerda, né? Infelizmente, a gente vê assim, que os esquemas eleitorais, aquele esquema de quadrilha, né? De cabos eleitorais, de esquemas eleitorais que garantem a eleição, é passado como se fosse uma propriedade privada. No caso do PCO, a militância é uma militância que está calcada na dedicação revolucionária, né? Então, é um orgulho quando a gente tem aí vários companheiros, né, quando a gente consegue conquistar, né, para a causa da revolução, companheiro. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, de que minha filha milite no mesmo partido que eu, né? Que milito, que sou um dos militantes mais antigos, dirigente do PCO, há mais de 40 anos, militando nessa organização política, e temos orgulho de ter aí companheiros, vários companheiros da família Pimenta, da família Silva e de tantas outras famílias, né, que constroem o Partido da Causa Operária, né? Vários companheiros que militam junto com as suas esposas, com seus maridos, com seus familiares, parte dessa luta. Agora, as denúncias, né, as pseudo-denúncias, né, nós vamos falar aqui um pouco delas, né, num esquema aí muito parecido, né, que a gente comparou aqui no título do nosso programa, devidamente com o esquema de denúncias do Dallagnol em relação ao Lula, da criminosa Operação Lava Jato, né? São denúncias assim, né, muito importantes, né, de que o PCO é financiado por militantes, né, de que o PCO contrata militantes, porque, por exemplo, se o PCO quer escolher um advogado para defender o partido, a denúncia é que o PCO escolhe um militante do PCO. Veja o crime. A gente deveria escolher um advogado do DEM, né? Um advogado que advoga para os banqueiros, para os latifundiários assassinos, e não escolher um advogado que advoga para os trabalhadores, né? Um advogado que milita, por exemplo, no movimento de luta dos negros, defende aí a dissolução da PM. Não, esse tipo de gente não pode ser contratada pelo PCO. O PCO tem que molhar a mão, né, de um advogado corrupto, desses aí que conversa no pé de ouvido com os juízes, né, que compram sentenças, né? O PCO diz aqui o seguinte: as acusações, né, se tem aí todas essas, o esqueminha do PowerPoint, né, do clone esquerdista do Dallagnol, né, acusando o PCO, por exemplo. A gente viu aí acusações de que o PCO agiu para expulsar o PSDB das manifestações. Veja que crime! Né? O pessoal do PSDB é um pessoal tão honesto, né? Tão interessado na causa dos trabalhadores, né? Tão amigo dos professores, dos serviços públicos. Né? O PCO não deveria ter, junto com militantes do PCO e militantes do PT, não podiam ter batido aí em gente tão boa, né? Em gente tão que gosta tanto do povo brasileiro, né? Gente que derrubou a Dilma, mandou prender o Lula. Bom, e aí as denúncias são... Eu vou começar, só antes, produção, de mostrar aí uma das acusações principais, eu vou colocar aqui tem um vídeo, né? Hoje de manhã, no programa Reunião de Pauta, né, os companheiros já abordaram esse tema, e eu vou começar com a primeira denúncia grave, né, de que o PCO teria contratado gráficas para fazer material da campanha eleitoral do PCO, né, gráficas que são geridas aí por militantes do PCO. O PCO deveria ter entregue o seu material para uma gráfica, sei lá, ligada, quem sabe, à Fundação Roberto Marinho,
deveria ter pedido a Folha de São Paulo, quem sabe a gráfica da Veja, né? Com a milionária, o fundo eleitoral gigantesco, né, que o PCO recebe, né, que, vamos ser sinceros, não dá nem para eleger um vereador em Araraquara. Né? Tem candidato a vereador em Araraquara, cidade do companheiro Tiago, que gastou, só na campanha de um candidato, gastou mais do que o PCO teve de fundo eleitoral. Né? O PCO recebeu de fundo eleitoral em 2020 1,2 milhão. Não dá para eleger, né, com garantia, com segurança de êxito. Tem candidato a vereador em Araraquara que gasta mais do que isso em campanha. Em São Paulo, nem falar. Né? Mas vamos começar então ouvindo, a companheira Natália comentou aí esse tema no programa de manhã, e vamos ter o ar aqui de uma voz feminina no nosso, né, de uma companheira dirigente do partido, a militante, companheira Natália Pimenta. Não, então, a matéria, ela é uma série de fatos sem crime nenhum, né? Como se falasse. Então, o Uriel, ele é muito amigo do Chico, que não sei o que lá. Bem, e o que isso prova, né? A principal acusação deles é que a gente tem empresas, militantes do partido têm empresas, que são contratadas pelo partido para fazer serviços. E não dá para entender exatamente qual que é o problema, né? Então, a gente tem eleição, publicamos aí milhares de materiais, não sei nem se chegou a 1 milhão, né? Tinha adesivo, panfleto, cartaz, tudo quanto é coisa. E aí a gente contratou uma gráfica para fazer, porque tem que contratar, né? Tem esse pequeno detalhe. O TSE obriga você a contratar uma empresa para fazer. Você não pode falar que o partido tem uma máquina e vai rodar. Você tem que contratar uma empresa. E a gente contratou uma empresa de um militante do partido, que, por acaso, obviamente, é companheiro dos militantes, meu, do Uriel, do Chico, do Tataíra, do Márcio, né? Enfim... E isso seria a prova de um grande esquema de corrupção e apropriação e tal. Agora, o grande problema legal, as empresas foram contratadas. Primeira coisa, teria que provar que o serviço não foi prestado. Porque... a gente consegue provar que foi prestado. Exatamente, porque contratamos uma gráfica para imprimir panfletos e materiais para as eleições. Qual o problema? O problema seria se o serviço não tivesse sido prestado. Agora, uma outra questão, um outro dado, né, da prestação de contas que eles ignoraram, obviamente, é que o segundo ou terceiro gasto mais alto da campanha é de Correios, que, por acaso, é para enviar todo esse material, né? E foi enviado. Então... Quer dizer, o serviço foi prestado, o que eles teriam que falar é assim, eles pagaram... Eles falam que a gráfica não funciona. Não funciona. Mas ela foi despejada, né? Foi despejada com uma dívida de 40 mil. Então, o que você pode provar é que não está indo muito dinheiro para essa gráfica. Mas ela existia, porque uma gráfica que não existe não pode ser despejada, né? Bom, está aí a companheira Natália explicando, né? É uma explicação... elementar, porque a acusação ela é tão absurda, né, que a acusação é que o PCO teria contratado gráfica, né, e teria pago. O PCO, nas eleições de 2020, tinha mais de 100 candidatos, mais de quase 200 candidatos inscritos. E o PCO produziu, né, gastou aí algumas centenas de... um dinheiro muito pouco, parte do dinheiro que o PCO tinha, para produzir. O PCO é o único partido, queria chamar a atenção, que faz a campanha eleitoral de maneira centralizada. Aqui não tem candidato que um disputa com o outro, quem vai dar a pernada no outro, quem fica com mais dinheiro. Né? Aqui, né, eu fui candidato, o companheiro Tiago foi candidato, e a gente faz um rateio, né, em que o fundo é utilizado, e todas as atividades feitas para levantar recursos é utilizada de maneira igual. Se o companheiro é operário, se é bancário, se é professor, se é desempregado, né, não tem material diferente. Né? Não é que o material do companheiro mais pobre é feito em preto e branco,
né, e o material do candidato trabalhador com um salário um pouquinho melhor, porque rico não tem no PCO, né, é feito em papel de luxo, colorido, não. Né? Aqui o trabalho é um partido socialista. E o pessoal tem ódio do PCO, né, porque faz as coisas dessa maneira. Não pode fazer assim. Bom, aí veio a segunda acusação, né, a da gráfica, né, com destaque aí que a gente gastou demais. O pessoal deve defender que não pode, tem que acabar com, não pode, tem que privatizar os Correios, porque o pessoal está usando os Correios para distribuir o material que ele produz nas gráficas, né, que tem à frente militantes do PCO. A gente já sabe que a gente deveria usar gráficas do PSDB, né, para a gente não ser acusado, né, de usar gráfica de militante, de gente que gosta do partido, que defende o partido, que é militante, e às vezes até eventualmente, né, a gente também não pode contratar nenhum dirigente, nada do partido para fazer serviço, né, se o companheiro é um contador, se é um advogado. Bom, aí veio a segunda acusação. E então o PCO, com quase 200 candidatos, usou aí escritórios, e a denúncia, essa imagem que pode voltar aí, produção, né, mostrando que um companheiro, advogado, né, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, porque daqui a pouco a Lava Jato, né, vai dizer o seguinte, que o advogado ele não era advogado, ele era fabricante era gráfico. Não, o Dallagnol está aplaudindo aí, com certeza, essas medidas. Ele está até rindo, porque ele não conseguiu. A falsificação dele em relação ao Lula era grande, né? Era gigantesca. Né? Nós do PCO denunciamos, mas era menos ridícula, né? Ou, sei lá, ou era do mesmo nível, né? Do tamanho da ridicularidade. Né? O Lula foi acusado, aí vocês lembram, de ter um triplex, né? Do qual ele nunca teve posse, ele nunca foi dono. Né? E agora o PCO também, e o seu principal dirigente, está sendo aí caluniado, né? É uma coisa que virou comum. Bom, o que tem essa imagem aí da prestação de conta do bolo? O PCO recebeu aí, então, teve aí gastos na sua campanha eleitoral, coisa de pouco mais de R$ 1.200.000, né? E está aí o Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos, se descer um pouquinho aí na tela, tem o valor total que ele declarou de gastos tá no canto inferior direito aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Quase 800 mil. Não, esse valor aí é um valor... Está mais embaixo, se você depois conseguir, porque o valor... esse aí era a possibilidade de gasto, da ordem de 20 milhões. Né? Não foi esse o total gasto. O total foi da ordem de 7 milhões. Né? Só o Bolo, sozinho, numa única campanha eleitoral, ele gastou 7 vezes mais do que o PCO. E o PCO é acusado de pagar 250 mil para um advogado que fez o processo de mais de 150 candidatos. Manja, 150! Inclusive com os candidatos do PCO sendo perseguidos. Porque candidato do PCO, está aí, o total de gastos da campanha do Bolo. Pelo menos 6 vezes mais do que o gasto de todos os candidatos do PCO juntos no país inteiro. Né? Só o Boulos, o único candidato, né, declarou despesas da ordem de 300 mil com o advogado. Né? Logicamente que ele não foi denunciado. Ele deve ter contratado um advogado, provavelmente, sei lá, em um escritório. Nada contra, o Boulos tem direito aí. Nada contra o problema do Boulos. Né? Político burguês faz o que quer, né? E não recebe nenhuma denúncia. Né? E o PCO que pagou 250 mil para o advogado que fez a campanha de todos os candidatos do país inteiro, né? Porque a gente não tinha dinheiro para contratar 250 advogados. Né? Na média, né? Bom, o Orlando Silva também declarou aí despesas de 200 mil com advogado. Né? Então, a gente podia aqui ficar a noite inteira dando aí. Vocês podem. Isso são dados públicos, todo mundo pode entrar lá no TSE e ver a prestação de conta dos partidos, dos candidatos, e ver quanto cada um gastou e comparar com os gastos do PCO. Né? Obviamente que a revolta não tem muito a ver com os gastos que o PCO fez nas eleições, porque todo mundo sabe que nas eleições o gasto do PCO é muito pequeno. Né? E daí o resultado
eleitoral do PCO, nas condições atuais, né, de eleições fraudulentas, controladas pelo grande capital, né, é que o PCO nunca teve o apoio da Folha de São Paulo, né, não recebeu o apoio em nenhum momento da imprensa golpista, e, por isso, o resultado eleitoral corresponde a uma situação de refluxo no movimento, uma situação, ao nosso ver, muito normal. A revolta, obviamente, com a política. Todo mundo sabe que o PCO, com os poucos recursos que tem, graças ao apoio da sua militância, né, graças ao apoio de colaboradores de toda a esquerda, como vocês, muitos de vocês que nos assistam, né, faz muito mais do que os outros. Então, o crime do PCO é fazer com muito pouco recurso, muito mais, né? E muita gente é obrigada, uns reconhecem porque tem clareza, né? São pessoas sérias, e outros se veem forçados a reconhecer que o PCO fez mais campanha contra o golpe do que a maioria. Bom, nem vou falar dos partidos que fizeram campanha a favor do golpe, defenderam a Lava Jato, né? Os mesmos que o pessoal que nos acusa quer defender, né? O PCO foi o partido que mais fez campanha a favor da liberdade do ex-presidente Lula. Foi reconhecido até pelo companheiro Lula, né? Publicamente, nos agradeceu, e não precisaria, né? Porque nós não fizemos para receber agradecimento de ninguém, né? Mas organizou caravanas, deslocou milhares de pessoas, fez cartazes, fez adesivos, e continua. Foi no ano passado, já antes, no primeiro ano, o único partido que saiu às ruas pelo Fora Bolsonaro, né? E quando a esquerda resolveu sair do seu imenso sono, começou a se movimentar, o PCO estava lá, né, para lutar contra a política de entregar aquele movimento para a direita, né? Por isso, foi contra a presença do PSDB, organizou com setores combativos do Bloco Vermelho, do PT, a resistência a entregar o movimento para o Dória, para o Ciro Gomes, e é por isso o ódio, né, dessa gente ao PCO, né? O ódio dessa gente ao companheiro que preside o PCO, o companheiro Rui Costa Pimenta, né, dirigente, não só um analista, mas um militante, um dirigente fundamental nessa luta, né? Começaram a questionar, né? Hoje a gente viu aí meia dúzia de gatos pingados, né, questionando aí se o PCO deveria gastar o dinheiro assim ou assado. Bom, quem acompanha o PCO e que quer defender os interesses dos trabalhadores sabe que o PCO gasta muito bem o seu dinheiro, cada centavo, né, recebido aí das contribuições dos trabalhadores, e, obviamente, que isso aí é política de gente no momento que o PCO, mais uma vez, é o único partido que levanta uma campanha, né, em defesa da candidatura do Lula contra a tentativa da direita de sabotar e capturar essa candidatura com o cavalo de Troia do Alckmin, né? Quando o PCO está defendendo a mobilização dos trabalhadores, a unidade da esquerda, aí o PCO se torna alvo, né, desse tipo de jornalismo de esgoto, né, de gente que fala besteira doidada. Bom, nós vamos responder amanhã, vai circular só um minutinho, uma nota oficial do partido respondendo a essas calúnias. Nós vamos adotar as devidas medidas, né? Mas é importante que todo mundo, que a esquerda, que os militantes sérios do movimento se posicione e rejeite esse tipo de escrotidão disfarçada de coisa de esquerda. E da direita é normal isso daí, né? Totalmente normal, é um típico comportamento da direita, como a gente viu na Operação Lava Jato contra o Lula e contra o PT. Fala aí, Thiago. Não, é só para resumir. Então, o PCO está sendo acusado, né, de gastar dinheiro com Correios do material que não existe, de enviar material que não existe, e de contratar um advogado para o partido inteiro mais barato do que foi gasto com o Guilherme Boulos. Esse é o crime do PCO. É isso aí. É pura calúnia, né? E, bom, isso ficou claro, a rejeição a esse tipo de coisa. Nós vimos hoje a milhares de pessoas repudiando esse tipo de atitude, né, de ataque aí ao PCO. Bom, e a gente chama todo mundo a repudiar mesmo, que é preciso rejeitar esse tipo de política de esgoto a serviço da direita e a serviço de gente que está financiado, né,
por gente ligada ao golpe, por organizações ligadas ao imperialismo, à CIA e etc. Bom, saudar aqui o companheiro Fernandes da Silva, membro por 34 meses do Bronze, que mandou aqui a sua mensagem: DCM, Diário da CIA e Mercenário. Daí a mensagem do companheiro Fernandes. Agradecer também aqui ao superchat da companheira Carla Silva. Muito obrigado aí, companheira, lá do outro lado do mundo, mandando aí a sua contribuição, se solidarizando aqui com o nosso canal. E muita gente se manifestando aqui no... o Vinícius Florencio dizendo que o que o DCM está fazendo é o mesmo método dos jumentos encantados pelo Olavo de Carvalho. Assassinato de reputação por meio de mentira. É isso aí. Tem muitos comentários, a gente agradece aqui. Vamos saudando a presença, mas nós vamos em frente aqui, porque a nossa pauta ainda tem aqui alguns pontos importantes, né? E eu vou passar para o Tiago para ele comentar aí o posicionamento do ex-presidente Lula diante da política de reajuste dos combustíveis. Vai lá, Tiago. Bom, depois aí do ex-presidente, né, falar do teto dos gastos, né, da necessidade de revogar a reforma trabalhista, né, reforma previdenciária, ele deu mais uma declaração agora, né, em relação ao preço aí dos combustíveis, né, do reajuste aí dos combustíveis, né. O Lula declara assim: é importante o povo saber que boa parte da inflação nesse país se deve aos preços controlados por um governo irresponsável. Segundo o IBGE, em 2021, a gasolina ficou 47% mais cara, o diesel 46% e o botijão de gás 36%. Né? E lembrou ainda, Toninho, que agora, quarta-feira, hoje, né, já passou a vigorar um novo aumento, né, um reajuste aí no preço do diesel de 8% e da gasolina de 4,85%. Né? Então, o Lula aí colocando aí mais uma... declarando aí guerra, né, essa política dos golpistas aí. Então, é preciso aí que a gente defenda aí a Petrobras, né, 100% e o petróleo 100% estatizado, né, a Petrobras 100% pública, para a gente reverter essa situação aí, onde uma minoria de acionistas aí estão enchendo o bolso de dinheiro, enquanto a população cada vez mais é arrastada para a miséria, né, Toninho? Ok. Tiago, na nossa pauta agora, bom, no capitalismo é assim, o lucro acima de tudo, e que se exploda as necessidades da população. A Associação de Laboratórios sugeriu que sejam suspensos a testagem de casos leves da Covid, porque o estoque de testes está muito baixo. A proposta foi feita pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramet, né? E alertou, inclusive, para a possibilidade de ampliação generalizada da falta de testes de antígeno e PCR, o molecular, que é aquele tipo mais preciso. Né? Isso se os estoques para a realização não forem repostos imediatamente. Bom, obviamente não tem nenhum plano de emergência do governo, e o que está acontecendo é isso aí que vocês estão vendo na tela aí, né? Em vários lugares aí, inclusive nos agendamentos feitos pela internet, né? Os agendamentos estão sendo suspensos. Então, se você está com suspeita de Covid, está com sintoma, exploda-se, né? Você que se dane, né? Se você não pode pagar, ainda mais se você não pode pagar aí pelo hospital lá que o Bolsonaro se internou, pelo Albert Einstein, né? Você está lascado, né? Em São Paulo e em outras cidades, os testes já estão faltando nas farmácias, mesmo pago, para quem pode pagar, né? E agora, nos hospitais, inclusive os hospitais plano de saúde médios, né, estão adiando, mandando o paciente voltar depois, né? Só em caso muito grave. É assim, naquela situação que o cara já chega estribuchando, né? E aí o teste acaba sendo feito sobre a base de muita da pressão da situação. Mas é a situação que nós temos, e isso no momento em que
tem aí uma explosão de casos, como o Tiago vai mostrar para vocês, aí vai falar da situação de casos de Covid no país. Bom, o Brasil registrou no dia de hoje, né, Tony, nas últimas 24 horas, 133 mortes por conta da Covid-19, né, o que elevou o número aí de mortes total, né, para 620.371 vidas. Né? Isso é de acordo, né, com os dados aí do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, o CONAS. Nas últimas 24 horas também a gente teve aí a cepa, que é muito bem-vinda aí pelo Bolsonaro, né, que fique lá na casa dele só, né? A gente teve 87.471 novos casos, né? O que demonstra aí, né, Toninho, a gente caminha aí para 23 milhões de pessoas contaminadas, o que demonstra aí uma falta de controle total. Dessa notícia aqui, eu queria destacar, né, que a maior parte aí, mais de 4,4 milhões aí de casos, né, desses quase 23 milhões, aconteceram aqui no estado de São Paulo, né, no estado do João Vacinador, né, o salvador da pátria aí, São João Dória da vacina, né, é o estado aí onde tem o maior número de contágios e de mortes também, né. É isso, Toninho. Ok. A gente caminhando para o final aqui, eu queria só destacar brevemente, amanhã a gente fala desse tema, amanhã começa o Congresso Nacional da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Bom, ao nosso ver, é uma limitação muito grande, o Congresso é online, né, no momento em que, isso depois de vários meses em que milhares de pessoas saíram às ruas, se reuniram, se organizaram aí para procurar derrubar o governo, e quando, obviamente, é preciso aí uma mobilização dos trabalhadores da educação para impor aí a tentativa de golpe, que é em não conceder os 33,23% que estão sendo devidos nesse momento no piso salarial dos professores, né, cujo reajuste é 1º de janeiro. Amanhã nós vamos participar do Congresso, eu sou delegado ao Congresso com outros companheiros, nós publicamos aí uma nota defendendo que o encontro organize uma campanha em torno desse reajuste, pelo cancelamento das reformas feitas que levaram a uma maior destruição do ensino público e em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Então, amanhã, o Congresso começa amanhã, né? E nós voltamos a esse tema com certeza no resumo do dia de amanhã. Bom, agora vamos dar algumas 2 ou 3 rapidinhas, assim, de menos de 1 minuto, Tiago, que a produção já está puxando na nossa orelha. Então, a primeira é sobre o crescimento do PIB no Brasil em comparação aos outros países emergentes. É com você. Bom, então, o Banco Mundial, né, ele tinha uma estimativa aí de 2,5% de crescimento, né, e cortou essa estimativa aí, foi cortada, né, para 1,4%, né, o menor índice, a menor taxa aí num ranking de 18 países, né, entre um conjunto de 28 economias da América Latina e do Caribe. O país deve superar somente o Haiti, né, que está numa crise enorme, né? Então, demonstra aí que o golpe de Estado no país, né, foi para destruir a nossa economia, né, para pilhar nossas empresas, jogar nosso país na miséria aí, no desemprego, conforme a gente vem acompanhando, Tony. Isso aí é um dado assim catastrófico, né? Um país como o Brasil, né, rico aí em minerais, né, petróleo e entre outros minérios aí, tá numa situação dessa, né? A indústria ela está sendo destruída, né? A gente já na era FHC já foi destruído 1/3 da indústria e segue sendo destruído, né? E o resultado é esse que a gente está vendo aí, né? Também faz parte aí desse resultado, a destruição da Petrobras, né? O ataque aí às empresas públicas, né? Enfim, é isso, Tony. Ok. Bom, eu vou dar a minha última e a gente termina com a divulgação aí do curso Brasil, né? Uma interpretação marxista das 500 anos de história, né? A minha última é sobre os dados da Covid no dia de hoje, né? O mundo ultrapassou aí a marca
de 5,5 milhões de mortos, né? Uma devastação, uma guerra, né? Que levada adiante pela burguesia, que só quer garantir o lucro dos laboratórios contra a imensa... E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% dos casos no último período, nesse último mês, são da variante Omicron, que já está dominando aí, né? No mundo todo. Nós já temos mais de 313 milhões de pessoas infectadas, né? E os Estados Unidos seguem liderando, né, a política dos monopólios da indústria farmacêutica e dos governos, matando o seu próprio povo. Continua tendo aí quase 2.700 mortos por dia, né? 2.700 mortos por dia no país mais rico do mundo, né? Obviamente que agora o pessoal não fala muito nisso, né? Porque é a cumplicidade aí com o governo Biden, né? O governo apoiado pelos principais setores imperialistas, inclusive da imprensa internacional. Bom, a gente volta amanhã com mais esses temas. Vocês ficam aí no finalzinho do programa com o convite para participarem, se inscreverem, né, do espetacular curso sobre a história Brasil, né, uma interpretação marxista de 500 anos de história, que começa logo no dia 7 de fevereiro. Está pertinho, então já vai entrando lá no site universidademarxista.pco.org.br e fazendo a sua inscrição. Boa noite, Thiago, boa noite à produção, a todos os nossos amigos internautas, e fique aí com o vídeo, né, e a gente volta amanhã com mais um resumo do dia. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.